Gálatas 5:22. Quem achou diz amém. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Repita comigo: domínio próprio. Mais uma vez. Contra essas coisas não há lei. Verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Verso 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Nós estamos em reforma, o pastor Aguiar já falou. Reforma tem um propósito de melhoria. Quem já fez reforma na sua casa, levanta a mão. Quem já fez reforma morando no período da reforma, levanta a mão. Quem não se estressou, ninguém levantou a mão, é verdade. Porque reforma é complicado. Nós estamos no momento de reforma aqui na AD Blue, e é na parte interna. Por mais que você venha 1, 2, 3 vezes por semana aqui na igreja, você não consegue ter dimensão de tudo que acontece. Mas um desconforto gera. Às vezes vai ter uma poeirinha no banco, né? A gente vê que não está tão limpo como deveria, já temos mancha, as paredes, né, estão cheias de cimento, não foi pintado, andame por tudo. Pois é, transtornos. Mas toda reforma tem um propósito. O propósito de melhoria. O propósito de deixar o nosso ambiente aqui mais agradável, mais moderno, mais seguro. A reforma, ela não nasce de algo sem sentido. Olha só, vamos tirar o teto e trocar. Por quê? Não sei por fazer. Não é assim. O teto tinha 30 anos, já não estava seguro, precisava ser trocado. O nosso forro estava velho, as placas estavam começando a cair, não estava seguro, precisamos trocar, vamos reformar. A nossa fiação, 30 anos, precisamos refazer. Tudo foi planejado, baseado numa demanda. Vamos corrigir os problemas e vamos melhorar, porque é possível melhorar. Então, inicia-se uma reforma, e reforma, como vocês estão vendo, dá trabalho. A mesma coisa acontece quando nós falamos de nós, a nossa vida, a nossa alma, o nosso ser. Nós precisamos constantemente, baseado no espelho da palavra, como eu sempre falo, é o espelho da alma, identificar as áreas da nossa vida que carecem de melhorias, e algumas delas, melhorias urgentes. Precisamos acelerar nesse processo. Para quê? Para que nós venhamos de fato ser uma pessoa melhor e venhamos cumprir plenamente o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Amém ou não amém? Você tem um propósito para a sua vida, sim ou não? Você acredita que Deus tem um propósito para a sua vida, sim ou não? Você está aberto para receber as reformas de Deus na sua vida? Nós precisamos estar abertos, e o Senhor vai mostrando o seu projeto através da palavra dele, áreas que nós precisamos melhorar, corrigir. E hoje, a gente não tem muito tempo, mas eu quero focar um pouquinho nesse assunto. Domínio próprio é um poder para melhorar. Deus tem movido em nossa igreja, e quinta passada, sei que o pastor Aguiar, ele deu início, start, nesse período onde nós vamos estar refletindo sobre essa revitalização, essa melhoria. Ainda temos dias, uma centena de dias pela frente nesse ano, e nós não podemos perder tempo. Nós precisamos estar abertos para o agir de Deus em nós e através de nós. Por quê?
Porque Deus deseja fazer grandes coisas em cada um de nós. Só não podemos permitir que uma mediocridade domine a nossa mentalidade e a gente venha patinar todos os dias sem buscar uma melhoria. A revitalização que Deus deseja realizar em mim e em você exige de nós esforço. E nessa área do domínio próprio, isso é muito sério. A realidade dos dias atuais tem sido interessante observar. No nosso lado ocidental do mundo, a gente percebe hoje, nós temos um doutor aqui, que boa parte das doenças não é mais da escassez, mas é derivada da abundância. Vamos lá, vamos falar de comida. Vou fazer uma pergunta para vocês me respondem. Quantas pessoas você conhece que lutam para não engordar? Levanta a mão, quem conhece pessoas que lutam para não engordar? Praticamente todo mundo, né? Nós estamos nessa batalha. Quantas pessoas você conhece ou conheceu esse ano que estão numa luta para conseguir comida porque estão morrendo de desnutrição? Levanta a mão. 1, 2, 3. 3 pessoas levantaram a mão. Mais de 100 falaram que conhecem muitas pessoas que lutam ou que lutam para não engordar. O excesso. Poucos, na nossa realidade aqui de Blumenau, é claro, conhece alguém que luta para não morrer de fome. Quando nós falamos de informação, alguns anos atrás e ao longo da história da humanidade, informação era algo muito importante e muitas vezes ela te dava poder, abria portas. Se você sabe algo, isso pode abrir portas para você. Mas nós vivemos na era digital, abundância de informação, e as pessoas estão ficando doentes pelo excesso de informação. A mente está cheia, e eu fico conhecendo e sabendo de tudo o que acontece no mundo todo, mas eu não consigo aplicar isso na minha sabedoria diária de viver. Isso me gera medo e ansiedade. A gente hoje tem uma facilidade de comprar medicamentos. Aqui em Blumenau parece que em cada rua tem 10 farmácias. É muito fácil comprar medicamento. Quando antigamente se falava de medicamento, nós temos uma noção que é algo que vai me curar. Mas sabemos que nos últimos anos isso gerou uma indústria também por trás. E muitos dos medicamentos, não podemos generalizar, tem o objetivo de gerar a cura, mas muitas vezes a dependência. Nós vivemos na era também onde o excesso de lazer e entretenimento tem prejudicado a saúde de uma pessoa. Antigamente todos sabíamos, poxa, para a pessoa que está trabalhando todo dia, um momento de lazer é excelente. A família se reunia, quem sabe no domingo, para jogar um dominó e se divertir, jogar um banco imobiliário. Mas hoje está tudo muito fácil. Eu tenho um celular, eu tenho um tablet, eu tenho uma televisão com um videogame, eu tenho um computador. As pessoas, elas têm todos os dias milhares e milhares e milhares de opção para se entreter. Seja num jogo, seja numa série, seja num filme, está tudo na palma da mão. E as pessoas estão lutando nesse emaranhado de excesso de entretenimento. Por que eu estou falando a respeito disso? Porque já há 2000 anos atrás, nós temos aqui o apóstolo Paulo e toda a Bíblia nos mostrando algo que nos dá poder para melhorar, que é o quê? Exercer o domínio próprio. Escute isso. Deus não te criou para você se posicionar como um dominador das outras pessoas. Tem pessoas que lutam pelo poder e o que ela quer é isso. Ela quer dominar sobre as outras pessoas. Se tornar, quem sabe, um ditador. Manda e o outro tem que obedecer porque ela domina. Não.
Tem pessoas que entram no casamento com essa mentalidade e destrói vidas. Tem pessoas que exercem isso na vida de filhos e assim por diante. Ei, tudo começa. E a verdadeira maturidade cristã é eu dominando a mim mesmo. A velha carnalidade, a velha natureza humana. E para que nós venhamos de fato nos revitalizar, viver o novo de Deus, crescer, melhorar, evoluir, amadurecer, sempre está em desenvolvimento. Nós precisamos urgentemente dessa reforma em nós, fortalecer esse pilar do domínio próprio. Vocês me entendem? Digo amém. Amém. O que nós precisamos fazer? Primeira coisa, tenha muita atenção. Atenção contra as armadilhas do nosso adversário. Provérbios 25 e 28, escute isso, Provérbios 25 e 28, olha o que o sábio vai dizer: como a cidade com seus muros derrubados, assim é a pessoa que não sabe se dominar. Um verso de 3.000 anos atrás, onde a segurança de uma cidade, ela dependia dos muros, e o texto já diz da palavra de Deus: como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe se dominar. Escute isso: quem não tem domínio próprio se autodestrói. O nosso adversário, sabendo disso, ele fica esperando as brechas para o momento certo agir. Eu tenho certeza que todos nós adultos nesse ambiente conhecemos alguém, alguma situação, algum casamento, alguma situação familiar, profissional no trabalho, de alguém que destruiu seu casamento, sua família, sua carreira, por não ter domínio próprio. É bem provável que todos nós aqui conhecemos alguém. A Bíblia está cheia de histórias. Eu já falei para você, Deus permitiu que cada uma delas atravessasse os séculos, chegasse até nós para nos orientar. E a Bíblia está recheada de pessoas que não tiveram esse domínio próprio. Desde o pecado original, a inveja entra no coração de Adão e Eva. Eles querem ser igual a Deus. A brecha se abriu, o adversário entrou e o pecado junto com ele. Nós temos o grande rei Davi, que eu ministrei num domingo aqui, há algum tempo atrás, falando: alguém escolhido por Deus, chamado por Deus, alguém que quando vai enfrentar Golias, identifica esse inimigo de fora, está claro, desafiando o povo de Deus, é um inimigo fácil de identificar, precisa de coragem para enfrentar, e ele derruba Golias. Davi consegue vencer os inimigos de perto, que eram meio sutil, como o rei Saul. Ora dava tapinho nas costas, ora lançava uma flecha, um dardo, uma lança contra ele, tentando matar. Ele fugiu, se escondeu, teve muita paciência, mas com paciência e confiança no Senhor, venceu Saul e se tornou rei. Mas ele perde a batalha para ele mesmo. Depois que havia ocupado o trono, se acomoda em certo momento onde os reis estão em batalha, e ele fica no palácio. Dá uma espiada da sua varanda para uma mulher se banhando. Não era uma mulher sua, era a mulher de um soldado seu. Não vigia com os olhos, o cenário está armado, a cilada está pronta, e por não ter domínio próprio, uma destruição vem sobre a vida de Davi a partir desse adultério. Destruição tal que parece que vem de geração em geração, e o seu filho que lhe sucede no trono, Salomão, se torna um homem extremamente sábio, porque ele pede para Deus sabedoria. Imagine a cena: Deus, na juventude de Salomão, aparece para ele e diz: o que você quer? O que você pedir te darei. Nossa, eu quero sabedoria. Pede sabedoria e Deus dá. Tanto que ele expande domínio, constrói e inventa coisas maravilhosas, fantástico, mas na sua construção faltou domínio próprio. Não podia ver uma barra de saia, não podia ver uma princesa, que ele já queria arrumar um novo casamento. 700 esposas, mais 300 concubinas, umas 1000 mulheres.
E o texto diz, se você ler, se eu não estou enganado, Reis 11, vai dizer assim: as mulheres com que Salomão se casou desviaram da verdade, porque começaram a exigir que lá, na terra de Israel, ele construísse adoração aos deuses dela. E ele começou então a ceder, e se afastou dos caminhos do Senhor. Ciladas são armadas. Interessante, nós estamos falando do apóstolo Paulo, que escreveu o texto de Gálatas ali que nós lemos. Paulo, ele vai dizer que isso acontece em várias áreas, inclusive nessa que nós falamos de Davi e Salomão. A sexualidade distorcida, uma sexualidade que não é conduzida pelo domínio próprio, destrói vidas, famílias, corações, projetos. E Paulo, ele vai dizer assim: ei, o casal, vigie na área da sexualidade. E ele diz, olha, eu acho interessante isso, quando ele está escrevendo aos Coríntios 7:5, que ele vai falar: olha, se houver um acordo do casal, de fazer um tempo, dar um tempo na junção sexual, na intimidade sexual por alguns dias, para se dedicar mais à oração, ou seja, vai se retirar, vai orar, vai tirar 5 dias de oração. Olha o que Paulo ele vai dizer: unam-se logo, para que Satanás não os tente por não terem o domínio próprio. Nosso adversário, ele está arquitetando as suas ciladas e armadilhas, até mesmo quando o coração de alguém que é crente, é piedoso, não, eu vou, nesse momento, tirar uns dias para orar. Paulo está dizendo, ok, mas cuidado com esse afastamento sexual, porque depois de casado, quando há a intimidade do casal, é expressão de amor, é uma ligação que precisa existir, vigiem, porque pode abrir brechas na vida de vocês. Quando nós olhamos a palavra, nós vamos ver uma área que o adversário ataca muito, que é as palavras. Quando não se tem domínio nas palavras, pessoas que explodem e vomitam tudo, ali há destruição. Provérbios 21 e 23 diz: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. E daí, se você pegar na sua vida momentos onde você percebe que aconteceu muito sofrimento, é bem provável que está também atrelado a palavras malditas sendo lançadas. Tiago 1,26 vai dizer: se alguém se considera espiritual, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, a sua espiritualidade não tem valor. Posso traduzir para os nossos dias? Ele está dizendo, Tiago está dizendo, você pode frequentar a Assembleia de Deus, você pode ir na igreja toda semana, mas se você não guarda a sua língua, não vigia as palavras, a espiritualidade é nula. Por isso, nos nossos dias, precisamos vigiar, não só as palavras faladas com a língua, mas as digitadas também no celular. Porque o nosso adversário está tentando armar ciladas para que nós venhamos perder o domínio próprio e destruir a nossa vida. Então, primeira coisa, muita atenção na caminhada. Segunda coisa, a capacidade de fugir dessas ciladas malignas, fugir da aparência do mal. O que nós precisamos fazer? Primeira coisa, fuja dos ambientes que incentivam uma escravidão ao pecado, à malignidade, à imoralidade. Nós temos muitos exemplos disso. Daniel 1:8, Daniel propôs o seu coração não se contaminar com os manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia, ou seja, ele é levado como cativo para a Babilônia. Chegando lá, o rei quer fazer um agrado para esses meninos e treiná-los para serem governantes sobre o próprio povo, mas Daniel identificou, nesse ambiente, tem coisas que não agradam a Deus. O que ele fez? Fugiu, preferiu, isolado, comer salada, tomando água, mas não se misturou. Observe os ambientes onde você tem vivido. Tem muitas pessoas que não conseguem desenvolver e fortalecer o domínio próprio. Por quê? Porque continuam em ambientes pecaminosos.
escute bem o que eu vou te dizer. Escute muito bem o que eu vou te dizer. Quando nós permitimos que algo domine a nossa vida e comprometa o nosso domínio próprio, e vamos falar de uma coisa bem prática, é o álcool, ok. Você não pode estar no ambiente onde o álcool domina as pessoas. Num bar, numa festa onde as pessoas só estão lá para encher a cara. Tá, pastor, mas eu sou diferente. Fuja da aparência do mal. Fuja desses ambientes. Ambientes virtuais. É aquele grupo de amigos que só compartilha imoralidade e pornografia. O que você está fazendo lá? Não vai existir revitalização enquanto o domínio próprio não existir. Saia, exclua esses grupos, fuja do mal. Nós precisamos também fugir de pessoas que estimulam a escravidão ao pecado. E nós temos o exemplo de Neemias, temos o exemplo de José, exemplos bíblicos que nos mostram que quando eles percebem que pessoas estão tentando levá-los ao pecado, eles fogem. A cena de José é clássica, você conhece. A esposa de Potifar, uma mulher provavelmente muito linda, se encanta e se engraça todos os dias. Ele não, e quando ela tenta agarrá-lo, ele foge. Não brinca com o pecado. Escute isso. Preste muita atenção que o Espírito Santo nos diz. Deus nos deu inteligência e sabedoria, e você, mulher, você sabe quando um homem está te olhando, chavecando, vem com conversinhas que não deveria. Você, homem, também, por mais que nós somos um pouco mais lerdo que as mulheres, né? Mas nós também sabemos. Vigia. No trabalho, uma mulher começou a se engraçar demais, já coloca limites. Não detrela, você também, mulher. Porque se você não dominar esse desejo, você cai. É fantástico quando nós olhamos a tentação de Jesus. Jesus está no deserto e Satanás vem para tentar ali a sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, salte daqui para baixo, tudo te darei. Ou seja, Jesus ele foge justamente da proposta maligna de Jesus ter que provar alguma coisa para Satanás. E interessante que o tempo passou e o adversário continua usando a mesma estratégia para destruir pessoas. Claro, muitas vezes por trás de um amigo, de uma amiga, por trás de uma pessoa que você nem percebeu que está sendo um instrumento na mão de Satanás. Cara, prova que você é macho mesmo, cara. Ó, aquela mulher lá te dando maior moral, tua esposa nunca vai saber. Prova que você é macho mesmo, ó. Copão está aqui, vai lá. Numa virada só. Converse com as pessoas e vocês vão ver que muitas delas destruíram vida, casamento, família, por tentar provar alguma coisa que não precisava ser provada. Estratégia maligna. Então, nós precisamos fugir das estratégias do mal. E é claro, todos os dias, num treinamento constante, aprender a nos dominar. Nas coisas pequenas. Uma preguiça, uma alimentação, esse chocolate, enfim, coisas pequenas. Eu vou treinando, isso vai me fortalecendo. Quando vem algo realmente destruidor, eu já estou treinado e preparado. É por isso mesmo, escute isso, por isso mesmo que Deus nos deu uma arma poderosa, que desenvolve e fortalece o domínio próprio. Qual é? Jejum. Se você é alguém, ou se você conhece alguém que não consegue superar um vício, você não consegue vencer a
pornografia, você não consegue reter as cantadas, você não consegue se dominar em alguma área, seja o cigarro, seja qualquer outra coisa. Jejua. Comece a jejuar sobre isso. Ore e jejue, jejue, jejue. Você vai ver que Deus age de uma maneira, como diz o ditado, né? Tirar com a mão. Tirar com a mão. Jejum. Porque quando eu jejuo, eu estou me abstendo do básico para a minha sobrevivência, a minha alimentação, e dedicando muito mais no fortalecimento do meu espírito. Eu estou me treinando para vencer qualquer tipo de tentação. Entenda aqui, quando nós lemos Gálatas 5 e 22, fala o fruto do Espírito. Eu não quero aqui entrar em discussões, uns dizem que são frutos, o fruto é como uma tangerina com vários gomos, mas o que fica claro? Nós conseguimos exercer o domínio próprio quando esses demais elementos também estão sendo regidos pelo Espírito Santo na minha vida. E daí, você pode sempre dar uma olhada nessa lista. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pegue essa lista, escreva numa folha cada uma delas e vai respondendo algumas perguntas. Amor. O que você tem amado? A quem você tem amado? O que você precisa começar a amar de acordo com o padrão de Deus? Depois vem a alegria. Deixa eu analisar o último mês. O que trouxe alegria para o meu coração? Será que a minha principal alegria é quando o salário cai na minha conta? Será que a minha principal alegria é quando eu estou na casa de Deus? Nós precisamos nos avaliar. O que tem gerado a alegria no teu coração? E depois a gente pode seguir ali. Minha paciência. Como que está a minha paciência? Está curta? Qual a área que eu preciso melhorar nessa questão de paciência? Como é que está a minha gentileza? Eu sou uma pessoa amorosa, e assim você vai. Como é que está o meu ânimo? Eu vivo oscilando, um dia eu estou animado, outro dia eu estou destruído. Isso nos capacita a identificar áreas da nossa vida que precisam melhorar. E daí, claro, a gente continua lendo o texto, e o texto vai deixando bem claro, aqueles que são regidos pelo Senhor, aqueles que estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo, o nome já diz, é fruto do Espírito, ou seja, quanto eu mais me relaciono com o Espírito Santo, mais essas virtudes estão na minha vida, na minha caminhada, e eu vou desenvolvendo o domínio próprio. A palavra de Deus vai nos dizer também que algo que eu preciso aprender a fazer é buscar o discernimento para as coisas que convém. Paulo, de novo, ele escrevendo aos Coríntios 6:12, ele vai falar uma frase muito conhecida: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E ele continua dizendo: tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Paulo, de novo, ele escrevendo aos Romanos, ele vai falar que a única maneira de nada me dominar e eu viver para Deus é todos os dias eu me mortificando para as coisas do mundo. Romanos 6:11-12, ele diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Há uma maneira extremamente importante de nós vivermos para Deus, é não sermos dominados pelas coisas do mundo, pelas coisas desse século, pela carnalidade. Nós precisamos nos revitalizar, mas para isso
Você não pode negligenciar o desenvolvimento do domínio próprio na sua vida. Domine os seus olhos, domine a sua língua, domine os seus pensamentos, domine os desejos pecaminosos e coloque-os pregado na cruz. Mas pastor, e aquele ditado? Alguns até vão dizer, e aquele versículo que diz, se te faz feliz, faça. Isso não é um versículo. Esse é um ditado satânico. Talvez um dos principais forjados no inferno para trazer o resultado que a gente vê na nossa sociedade: destruição. Não é se te faz feliz, faça. Eu já falei para vocês, felicidade verdadeira é consequência da obediência aos ensinos do Senhor Jesus, aquele que criou a vida, aquele que me criou e aquele que te criou para um grande projeto. Escute isso. Deus tem nos levado a refletir sobre a revitalização, porque um espírito maligno paira na nossa sociedade para trazer desânimo e conformação com vida medíocre. Isso não é para você. Vou repetir: vida medíocre não é para você. Isso não é ditado de coach. Isso não é ditado de livros de autoajuda. Isso é palavra de Deus. O projeto de Deus para mim e para você é grandioso, nobre e excelente. E se você deseja viver isso que Deus tem para a sua vida, permita a reforma que Ele deseja realizar em você. Aprenda a ter domínio próprio. Todos os dias, entra nessa batalha e não negligencie isso. Se você não aprender a ter domínio próprio, não que eu seja profeta do caos, mas eu estou dizendo aqui uma grande verdade: infelizmente, você mesmo estará minando o que Deus reservou para você e estará destruindo a sua vida. Pastor Lediel, essa palavra faz todo sentido na minha vida, porque eu já destruí algumas coisas na minha vida por falta de domínio próprio. Eu falei para pessoas perto de mim o que eu não deveria falar e destruí um coração. Pastor, como eu ouvi semana retrasada, eu reconheço que a falência do meu casamento que nós temos hoje, o Senhor dizia, que vivemos de aparência, mas cada um dormindo no quarto, é porque eu sempre fui um cavalo, diz ele. Sempre lancei palavras que humilhavam a minha esposa. Ok? Você talvez possa estar aqui dizendo: pastor, eu já destruí coisas preciosas na minha vida como relacionamento, por não ter domínio próprio na área da sexualidade. Pastor, eu tenho destruído a minha vida com Deus por não ter domínio próprio nos meus olhos. Estou preso à pornografia, como é uma coisa constante que a gente tem ouvido nos gabinetes. Não sei, mas escute bem o que eu estou te dizendo. O nosso Deus, Ele é especialista em recomeço, quando há um coração verdadeiramente arrependido, pronto para receber o novo de Deus.